Olá, iniciando mais um Sindicast, hoje com convidados especiais. Tenho na minha esquerda o meu co-host, né? Meu co-host, ó. Chique, né? Chique, né? O doutor Rogério. Boa noite. Neto, nosso tesoureiro, nosso diretor do sindicato. A gente também tem o prazer de chamar, de ter aqui, né? De convidar o nosso Francisco Alves de Assis Filho, é o presidente do AC Previdência, que fechou o celular, eu ia olhar para lá, isso, tudo aí certo. Não consegui encontrar. E o Marciano Cardoso, nosso advogado do sindicato e, como eu sempre brinco com ele, o advogado intergaláctico, né? E a gente já começa falando de algo que, assim, é tudo na vida de quem está no serviço público, principalmente para os médicos, né? O médico está lá, faz suas 40 horas, 30 horas e ele não sabe, ou ele não prevê, ele não vê como é que está o desconto dele, como é que funciona o projeto de aposentadoria. Às vezes ele só está querendo pagar a conta do mês que vem, né? A fatura do cartão. A mensalidade, a prestação do carro, a prestação da casa, né? Porque o médico é assim, né? Acabou de se formar, a primeira coisa que faz é comprar um carro. Aí já começa endividado. Já começa a vida, como é que é? Menos 100, né? Menos 10, começa menos 20. Sempre menos 100. Menos 100. E aí as pessoas esquecem que tem um futuro. Tem o Rogério, o Dr. Rogério do presente, e tem o Dr. Rogério do futuro. Quando ele for se aposentar, ele tem que lembrar que existem duas pessoas em uma. Ó, é uma alegoria, que ele tem que lembrar que para aquele Rogério ele tem que ter saúde e dinheiro. Não pode faltar. Eu preciso comprar meus remédios, né? É claro, todo mundo vai ter que envelhecer, né? Um dia, quem sabe não, né? É uma saúde financeira, né? Uma saúde financeira. E aí, a gente já começa com essa... Como é que o médico chega hoje lá? Ele assina o contrato. Ele tem uma opção de escolha para ele seguir para contribuir para o AC Previdência? Então, hoje, 2023, um médico que toma posse, ele já entra num outro regime previdenciário. Ele entra num regime de previdência complementar. Então, os atuais servidores que tomaram posse agora, o primeiro ingresso no serviço público, eles vão estar vinculados a um regime de previdência complementar e o regime próprio de previdência. Então, ele vai ter assegurado pelo AC Previdência uma aposentadoria que é limitada ao teto do INSS. Então, ele vai contribuir com 14% até o valor do teto do INSS, e o que exceder esse valor, ele pode fazer uma previdência complementar. É recomendável, nesse ponto, é prudente fazer, que é para o Rogério do futuro. Doutor, o senhor estava falando sobre aposentadoria especial. Existe essa preocupação com o médico? Essa é uma possibilidade que o médico, não só o médico, mas todo o profissional de saúde tem. Existe essa previsão legal, tá? Previsão na legislação, que são os profissionais que são expostos aos riscos biológicos, certo? Por que risco biológico? Porque o risco biológico ele é um risco qualitativo. O que é um risco qualitativo? É um risco que você não consegue medir, tá? Você não consegue mensurar, por exemplo, um ruído, né? Uma vibração. Existem outros tipos de aposentadoria especial, tá? Que, por exemplo, de ruído, de vibração, porém você consegue fazer medições e a partir das medições você define se a pessoa tem ou não tem direito. Porém o risco biológico, você não consegue mensurar esse risco biológico, você não consegue medir quanto de bactéria, quanto de vírus você está exposto. Então o médico e todos os profissionais de saúde em geral tem direito a esse tipo de aposentadoria especial. E basicamente, o mais importante que nós vamos conversar hoje, e nós estamos aqui com o nosso ilustre Assis, nosso grande companheiro, nosso grande amigo Assis.
se você tiver, gostaria de tomar um fique pouquinho a atravessando, palavra aqui. atravesse. Porque primeiro é uma honra estar aqui com o Assis, que é um conhecedor de grande magnitude sobre a matéria previdenciária, especialmente do regime próprio, né? E eu queria aproveitar já, Assis, tanto a primeira fala, você deixou claro que agora em 2023 os médicos que tomaram posse, né, já adentraram nesse regime atual, né, que é o limite do teto da previdência do INSS foi trazido para o regime próprio, né? E esse valor, né, que ultrapassa, né, que o médico ele pode optar em fazer ou não, né, essa previdência complementar, né, que pode ser aberta, fechada, né, mas deixar claro também para toda a categoria médica que isso é uma opção, né, porque a lei é clara com relação a essa opção, a facultatividade, né. E eu tenho tido notícias, né, de vários médicos, né, reclamando a respeito dessa ausência, né, de comunicação da Secretaria de Saúde, né, com o médico no sentido de orientá-lo, falar, olha, esse desconto aqui não é automático, né, eu preciso que você entenda quais são os prós e os contras aqui dessa ação, né, de fazer esse investimento no regime complementar, ou você ficar com dinheiro para fazer um próprio investimento privado que você entenda que seja mais interessante. Marciano, você está tocando num assunto que eu estou lembrando aqui, que é algo que acho que todo mundo precisa, mas é o médico em especial, porque ele fica, às vezes ele pega plantão e pega plantão extra, vai emendando a semana, às vezes só volta em casa uma vez na semana, principalmente quem está no interior. Acho que a gente tinha que ter depois um planejamento financeiro, pensar em chamar alguém para justamente, né, pensar, o médico precisa de um planejador, né? Sim. Essa questão, por exemplo, da aposentadoria, eles não estão recebendo a informação e seria importante que eles tivessem esse A dado. lei determina, né, essa facultatividade. Então, o empregador, no caso aí, o Estado do Acre, a CESACRE, ela deve chamar, no ato de posse já, né, comunicar o fato de que esse desconto não pode ser automático, né? Tem que ter uma manifestação de vontade por escrita, né, do médico, e a gente está vendo que na prática isso não está ocorrendo, né? Esse desconto está sendo automático, e os médicos que me procuraram foi justamente no sentido de não concordarem com aquele desconto, né? Eles pretendiam utilizar essa fonte de recurso para um outro tipo de investimento. E aí eu quero aproveitar esse fato aqui, Assis, para... não sei se você pode informar se, como o Sindicato dos Médicos já provocou a CESACRE, eu imagino, né, que há esse diálogo institucional, eu imagino que você já deve ter tomado conhecimento a respeito desse assunto. Se você tem alguma ideia de solução da gestão com relação a esse fato específico, algum prazo para que isso possa se resolver? Então, planejamento financeiro. Educação financeira. Todos precisamos. A Previdência Complementar, de fato, ela é facultativa. Adotamos aqui no estado do Acre a experiência já da União, que implantou a Previdência Complementar em 2013. Só agora, em 2022, é que nós conseguimos implantar aqui no estado do Acre. Então, a Previdência Complementar, ela entrou em vigor no dia 30 de junho de 2022, no estado do Acre. Então, todos os servidores que ingressaram a partir dessa data, eles estão sujeitos a um regime diferenciado. Vamos colocar nesses termos. Que regime diferenciado é esse? A partir de agora, ele tem direito a uma aposentadoria no futuro, no Acre Previdência, limitado ao teto do INSS. Qual é o teto? Desculpa. O teto hoje, arredondando R$ 7.500. Então, vamos supor que ele fala assim, não quero a Previdência Complementar. Então, ele vai contribuir sobre R$ 7.500 e no futuro ele vai aposentar com, no máximo, R$ 7.500, trazendo a valor presente. Né? Lá no futuro, o valor equivalente. É corrigido. É corrigido pelo INPC, atualmente. Né? Esse R$ 7.500, ele é atualizado todos os anos pelo INPC. Então, trazendo a valor futuro, se estiver aposentando hoje, no máximo R$ 7.500.
é uma decisão que cada servidor, isso vale para todos os servidores de todas as categorias, de todos os poderes que ingressarem no serviço público a partir de 30 de junho de 2022. Eu tiro uma dúvida para mim, desculpa, Marciano. À vontade. Segura a tua pergunta aí, não esquece não. Como é que funciona para quem está... Aí o cara, por exemplo, assumiu em 2013, ou em 2006, ou em 2003, 2014. Essa pessoa, como é que ela está na previdência dela? Bom, como nós tivemos várias reformas da Previdência, desde 88, com a Constituição, nós tivemos uma reforma... Embuluado, né? Isso, em 2003, vamos falar nas mais específicas, 2003 e 2019. Então, esses são os marcos. Servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, eles têm hoje uma regras de transição que dão a eles direito a aposentar com paridade e integralidade. E o que significa dizer isso? Ele vai aposentar com a última remuneração do cargo efetivo e tem o reajuste igual ao dos servidores ativos. Ele vai tendo repasse de acordo com que o cara que está hoje no hospital atendendo. Isso, servidor... Com algumas exceções, né? Tem, por exemplo, os adicionais que caem, né? Isso, então... Essa adicional de insalubridade ele deixa de receber, não é isso? Isso, plantão. Então, a integralidade é o valor inerente à remuneração do cargo efetivo, aquilo que é incorporável. Então, plantão, insalubridade, são gratificações em razão do exercício de atividades, isso não incorpora. Isso já é assim. E temos os servidores que ingressaram a partir do dia 1º de janeiro de 2004. Até a reforma agora de 2019. Então nós temos um primeiro grupo até 2003, um segundo grupo entre 2004 e 2019 e os atuais. Esse daí, de 2004 a 2019, como é que está a expectativa de futuro dele? De 2004 a 2019, eles já entraram também numa outra regra de aposentadoria em que o benefício será calculado pela média aritmética simples das 80% maiores contribuições do período de julho de 94 até a data da aposentadoria. Ou, se ingressou após julho de 94, a partir da data do ingresso. E por que julho de 94? Plano real. Então, até junho, nós tínhamos uma moeda e uma inflação naquele período. Então, para evitar... Isso, a URV, mas e antes da URV, o que veio? Cruzeiro, Cruzado. Cruzado, a gente nem lembra, né? Tem Cruzado, teve tantas, mas teve umas 9 moedas, né? Isso, mas o fato é que fazer hoje o cálculo, incluindo aquelas moedas, nós temos que fazer uma atualização monetária. Então temos que fazer aqueles descontos, trazer a valor presente aquele valor contribuído lá em 93, por exemplo, ou 90. Em 1900, Guaraná com rolha. E aí é uma outra moeda, tem que fazer conversão de moeda. Então, preferiu-se, à época, o legislador optou por incluir na média apenas a partir do plano real. E quando se discute, aí já é uma informação, quando se vê na TV aí a revisão da vida toda, muitas pessoas perguntam o que é revisão da vida toda. Revisão da vida toda é incluir as contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo da média, que em algumas situações, em razão daquela inflação de 100% ao mês, 80% ao mês, isso, atualizando a valor presente, isso pode melhorar a média. Essa é a ideia. Né? E agora, para fechar os grupos, primeiro grupo até 2003, segundo grupo entre 2004 e 2019 e o terceiro grupo a partir de 2019, entre 2019 e 30 de junho, que foi a implantação da Previdência Complementar. Então nós temos agora 4 grupos de servidores para calcular. Esse de 2019 que já passa a ser de 2020 a 2022, né? Isso, 2020 e 2022. Ele está num regime... Eles estão no regime de cálculo de benefício que o primeiro grupo
paridade e integralidade, o segundo grupo, média, considerando 80% das maiores contribuições, e o terceiro grupo, que é esse de 2019 e 2022, que a média será calculada com base em 100% do período contributivo, a partir de julho de 94 também. Ou seja, não vai excluir as 20% menores, vai incluir todo o período. Mas aí ele não ele acaba tendo 100% do período contributivo, ele não vai ter gente aí uma pessoa que fez um concurso em 2003 e voltou a fazer concurso em 2019, ela vai ter uma diferença de aposentadoria que é... Não, é o seguinte, é preciso ressaltar aí que esse período de 94 para cá, né, ele só vai acontecer, segundo a lei, né, se houver realmente uma contribuição naquele período. Então, sim, a própria lei esclarece que se não houver, vai ser a primeira que ele passou a contribuir. Então, vai ser efetivamente do período. Até porque se você não está contribuindo para o regime próprio, e tem que ficar claro aqui para não haver confusão para os médicos, regime próprio é cargo efetivo. O provisório não contribui. Concursado. O concursado. Provisório que acha não, mas que tá concursado mesmo, não é o concursado do GESAC. Sim. O concursado do GESAC recolhe para o INSS. Isso. Quando a gente fala, vai receber de qualquer forma, não tem nenhuma regra deixar mais de claro ainda não. que é o cargo efetivo, de carreira, que você progride na carreira. Esse vai para o regime próprio, né? A gente tem que deixar isso claro. Por quê? Porque foi citado aqui, realmente esses são os regimes, né, que são aplicados hoje conforme na linha do tempo aí dos médicos aqui que prestam serviço aqui no estado do Acre. E deve ficar claro que esse cargo efetivo, né, que se coloca lá na lei de 5 anos, isso aí que tem causado a maior celeuma, porque na prática o médico acreana que ele acaba não se encaixando no cargo efetivo, porque o primeiro concurso que teve aqui foi em 2005, né? A posse foi em 2005. Então, a não ser que esse médico pegue esse período anterior para trazer para cá como cargo efetivo, mas ele vai contar apenas como tempo de serviço. Porque teve são critérios diferentes. Então, teve 92, teve gente que antes de 88, por exemplo, que foi só chamado para trabalhar. Esse pessoal... Então, essa integralidade na prática não vai acontecer. A integralidade na prática, você acha que acontece? Porque, veja bem, se o cargo efetivo deve ser exercido aqui no estado do Acre, e o primeiro foi em 2005, a gente não vai conseguir enquadrar aqui a integralidade. Nessa hipótese, não. Ingresso no serviço público, em qualquer ente da federação, seja município, estado ou a União, desde que em cargo efetivo. Então vamos a um exemplo hipotético. Um estudante de medicina faz um concurso para agente administrativo, lá no estado de São Paulo, onde ele está estudando. E ele estuda e exerce esse cargo. Depois ele faz um concurso para médico, depois de formado, aqui no estado do Acre. E ele trabalhou lá em São Paulo e fez a faculdade de 90 a 97. Vem para cá, faz um concurso. O ingresso no serviço público para fins de verificação de cálculo é aquele ingresso lá em 90. Em São Paulo. Em São Paulo. Desde que não haja interrupção. Ele pede exoneração lá num dia, toma posse aqui no outro. Entendi. Então nós vamos... Tem esse pequeno condicionante. Isso, tem esse pequeno condicionante. Também, isso aí é a regra, não pode haver interrupção. Mas nós sabemos que, às vezes, o profissional, ele está lá em São Paulo, ele faz o concurso aqui, ele precisa pedir exoneração lá para comprovar aqui a documentação, para poder tomar posse. Então, ele pede exoneração lá e passa-se 15 dias. Ora, no momento oportuno, a gente verifica que esses 15 dias não foi ele que deu causa. Foi o modelo, o sistema. Foi a lacuna causada pela necessidade de chegar aqui, tomar posse. Então, tudo isso é verificado no momento da aposentadoria. Mas, regra geral, não teve interstício, interrupção entre sair de um cargo e tomar posse no outro. O ingresso no serviço público é aquele primeiro
desde que concurso. Então, o Assis, eu acho assim, a grande maioria dos médicos do Acre, eu acho que eles estão enquadrados a partir do concurso de 2005 e 2006, né? Então, vamos só para a gente recapitular um pouquinho no cálculo da remuneração. Considerando que esse pessoal tem assumido no 2005 e 2006, seria baseado nas 80 maiores contribuições, é isso? Se ele vier aposentar na regra geral, eu quero dizer, na regra comum, a regra em que todos os servidores, independentemente do cargo, aposenta, aí é 80%. Aposentadoria especial. Mas se for especial, aí é 100% do período. Mesmo que ele tenha ingressado em 2005, ou antes de 2005, em 2003, em 2000, ainda assim, na especial só tem uma forma de calcular os proventos, 100% do período contributivo. 100% do período contributivo. Da aposentadoria especial. Utilizando uma alíquota de 60%, depois com pontuação Isso, de 2 para cada ano. Né? E considerando 60% da média aritmética simples e 2 pontos mais 2% por ano que exceder a 20%. Olha, às vezes as pessoas perguntam, mas por que é dessa forma aí? Eu falei, é a opção legislativa, o legislador. É como dizer que a maioridade é os 18. Por que 18? Alguém resolveu que seria 18. E quem foi que definiu isso? Faço nem ideia. O legislador. Deu nó e prejudicou muito, porque veja bem. Deixa eu só te perguntar antes disso. Você, por exemplo, o associado está lá assistindo uma hora dessa, no horário do almoço, à noite, está em casa no final de semana e pensando, rapaz, como é que está agora a minha previdência, né? Eles estão falando e eu não sou médico, mas fico preocupado quando penso na minha aposentadoria. Ele deve estar pensando a mesma coisa numa hora dessa, né, que a gente está falando desse tema. Aí, quem ele procura para fazer o planejamento da aposentadoria dele? É o advogado? O advogado, eu acho que tem que ser a primeira pessoa que ele deve procurar. Né? Aí, eu acho que entra uma equipe multidisciplinar, com um contador, com um economista depois, assessorando, é claro. Mas quem conhece dos enquadramentos jurídicos aí, os critérios, principalmente o como conseguir o benefício, né, passa muito por um advogado. Tenho visto na prática que todos os requerimentos que eu verifiquei nesses 2 anos que eu estou à frente do Sindicato dos Médicos, eu não consegui tirar uma exceção de um requerimento assim, com prova robusta assim, para você falar, não, isso aqui está amarrado. Né? Ele vai sozinho, ele faz então, sozinho, não por exemplo, na tem que ter um apoio especial, jurídico. Por exemplo, é o advogado que está ali na labuta diária que conhece qual é o entendimento da jurisprudência, né? E quais são as regras que ele tem que se enquadrar. enquadrar. Então já se pacificou algumas questões que eu verifico que os filiados ainda na prática não viraram essa chave, né? Por exemplo, não é automático, apesar de o Dr. Rogério ter falado com muita propriedade que o risco é qualitativo e não quantitativo, e por isso não tem por que medir, né? A lei ainda dispõe, né, que esse contato tem que ser permanente, né? E você fala a questão aos riscos, né, da permanente pessoa, é habitual, né? Questão O legislador não utilizou a melhor nomenclatura, mas é habitualidade, né? Só para ficar claro, é o risco para garantir que tenha a aposentadoria especial, que é o risco contínuo àquela situação de exposição. Por que aposentadoria especial? Né? Você Exato. vai morrer mais cedo. Veja bem, você ganha um pouco mais porque você está exposto à periculosidade, né, ou insalubridade. Então, na média, uma pessoa que está exposta ao risco e outra que não está, ela vai morrer mais cedo do que aquele que não está exposto. Então, é necessário que esse tempo seja menor para que o médico venha se aposentar em comparação com outras categorias. Né? Por isso que isso é diferenciado. Agora, veja bem, o médico ainda está com a ideia de que só por ser médico, automaticamente, ele teria
direito à aposentadoria especial. Isso chega na via administrativa, você pode até me corrigir se eu estiver enganado. Desde 95, a legislação mudou para dizer que a prova deve ser realizada pelo requerente, né? O PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, é um documento por excelência que faz a prova, né, desse direito à aposentadoria especial. Não é o adicional de insalubridade que cai lá na folha salarial todos os meses. Aí a pessoa pensa que por estar recebendo o adicional de insalubridade, automaticamente já teria direito ao benefício, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado especial, e aí já é um trabalho mais nosso que a nível coletivo de o LTCAT não prevê que o EPI vai estar neutralizando, né, o risco biológico, porque se eventualmente, ainda que injusto ou imoral ou irreal ou falso, né, aquilo ali na prática, mas se o documento, né, apontar uma assertiva, uma afirmação nessa de que protege aquele equipamento de jamais a Acre-Previdência vai contrariar um documento desse oficial para deferir uma aposentadoria especial. Estou certo? Exatamente. É por aí, né? É por aí. Ele só pode fazer coisa mediante Então, o advogado é a primeira pessoa, não só para fazer um planejamento previdenciário, que também é de suma importância, né, mas principalmente para requerer seus benefícios, não só na Acre-Previdência, mas também na CESACRE, na SEAD. No INSS. No INSS. Isso que o Dr. Marciano falou é verdade. Até abril de 95 era por categoria profissional. Tá? Então bastava você ser médico que você teria direito à aposentadoria especial. A partir de abril de 95 isso caiu por terra. Então aí passou a ter que se provar a exposição permanente habitual aos riscos. Você prova óbvio, mas precisa provar. Efetiva exposição. Exatamente. E houve diversos formulários, até que em 2003 se implantou o tal do PPP que a gente falou aqui, né? Mas eu queria trazer de novo agora, dar a bola para o Assis, porque o Assis está aqui, né? Deixar o Assis dar a sua... Isso. Nos dê a sua aula agora, Assis, por favor, dá a sua explanação, e depois que a gente vai interrompendo, né? Porque eu acho que é um assunto que gera tanto calor aqui. A questão da complementar a informação dele. Eu queria que você falasse o que você trouxe para falar para a gente, e depois a gente vai fazendo esse bate-bola. Então, a aposentadoria especial passou por várias mudanças. Ela existe desde 1960, mais ou menos, e lá no INSS tem 3 requisitos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Quem é que aposenta com 15 anos? Aquele mineiro que está no subsolo. E quem aposenta com 20? O mineiro que está do lado de fora. O que está no subsolo, 15 anos. Quem está do lado de fora, 20 anos. E os demais, 25. Basicamente essa é a regra geral. Eu já ia perguntar para ti qual era o tempo de contribuição naquela listinha de perguntas que enviaram. Mandaram aqui uma lista de perguntas. Foi. Dá um abraço no Alberto, doutor Alberto. Ele enviou aqui uma série de dúvidas. Isso, 25 anos. 25 Esse é anos. o tempo mínimo. No regime geral... No regime geral é isso. Só precisa de 25 anos. E aí quem não está na aposentadoria especial, por exemplo, tem médico que às vezes não vou continuar trabalhando. Isso, aí ele vai para a aposentadoria comum, para a regra geral. Isso. Porque uma pergunta comum, da aposentadoria comum, que os médicos fazem eu aposento e eu posso continuar exercendo a atividade? Isso é uma questão que está o tempo todo, horas... Até hoje não foi enfrentado o tema, nós não tivemos nenhuma oportunidade de enfrentar o tema lá no Acre-Previdência. Para garantir, para falar assim, ele está proibido pode ou não pode. Isso. Mas a lei permite, viu? Se a gente pegar a LC 154, o abono de permanência, sim, né, o que é o abono de permanência na prática? Você fala da lei complementar 154. 154, a lei estadual, que regula, né, a nossa previdência. Ela dispõe que o médico, o servidor público estadual, ele pode se aposentar, né, tendo em vista que complementou todos os requisitos necessários ali, e aí ele vai receber um abono de permanência que não pode ser maior do que aquilo que ele
está contribuindo, né? Que ele exato. continue contribuindo, porque ele vai continuar contribuindo mesmo depois da... Né? Mas trazendo a ideia geral da aposentadoria especial, que ela visa a proteção da saúde, esse é o bem da vida, é o bem jurídico, qualidade de vida. Isso, tentando proteger. E lá no regime geral, aposentou especial não pode voltar a exercer atividade. E se voltar, a aposentadoria é cassada. Isso já é pacífico. Isso já é no pacífico, STF, isso né? é Mas STF isso para o já. regime geral, né? Isso Pro para o regime Estado. geral. Bom. Por exemplo, a pessoa está assistindo agora e fala assim, pô, mas eu acho que eu tô com 26 anos, hein? Será que eu posso pedir aposentadoria agora, especial? Então, outro O que questionamento que, acontece? sempre Tem vem um ano a é esse. mais. A aposentadoria compulsória no serviço público é aos 75 anos. E aí se pergunta, a aposentadoria especial, ela seria um tipo também de aposentadoria compulsória? O profissional que está exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ele precisa necessariamente, completou 25 anos, sair da atividade? Sim. Então, Não. existem algumas questões. Aham. Mas a aposentadoria é voluntária. Ele pode continuar trabalhando lá no INSS pelo tempo que quiser, por 25, 30, 40 anos, Sim. desde que ele não peça a aposentadoria, o INSS não vai questionar. Não é Mas uma automático, vez né? aposentado, ele não pode voltar à atividade. Desaposentar. Desaposentar. Mas, por E nem exemplo, voltar à atividade o exposta. médico hoje está com 26 anos, está assistindo agora e fala, eu acho que eu estou com 26 anos no meu cálculo. Eu vou pedir aposentadoria especial porque tem paridade e integralidade, é isso? Isso. Aí que Vamos- tá, por isso que a gente tem que vamos- voltar naquele ponto. Não. Ó, veja bem, o Rogério, naquele momento ele perguntou, não, mas esse tempo de serviço, né? Esse Sim. cargo efetivo, eu trago ele de qualquer lugar, né? 5 anos é o cargo efetivo aqui que você vai se aposentar, né? É o cargo que você está na iminência de se aposentar. Isso. É o seu cargo efetivo, critério de 5 anos. Aí o que confunde aí? Esses 10 anos de tempo de serviço você realmente pode trazer. Só que para se aposentar até 2019, né, que você entra numa regra de transição da aposentadoria especial, olha, vocês vão ter que falar que sobre é isso. exatamente isso que você quer saber. Esse cargo efetivo aí, que ele considera nessa regra de transição, que deve ser exercido, né, até 2019, né, Isso. tem que ser aqui, no estado do Acre. É mesmo. Vamos, Mas vamos- A Vamos jurisprudência é nesse sentido. Vocês falaram, por exemplo... Então a gente tem que entender qual é o critério do tempo de serviço do que a gente chama de permanente, regra permanente, e a regra transitória. Vamos lá, vamos Então, deixar o Assis falar que ele vai explicar tudo pra gente. É por isso que eu voltei pra você. Falei, Assis, vai. Já está dando É nó aqui. complexo, é É complexo. complexo. Até 2019, a maioria dos entes federativos tinha uma lacuna na legislação local. Ninguém regulamentava, nenhum estado, nenhum ente da federação regulamentava a aposentadoria especial. Daí vem o Supremo, vou falar a súmula, que é a súmula vinculante número 33, mas não recordo o ano. O Supremo Tribunal Federal veio e disse o seguinte, e por que o Supremo Tribunal veio dizer isso? Porque, como não havia regulamentação aqui no estado do Acre e nem nos demais entes da federação, como se daria a aposentadoria especial do servidor público, então os servidores públicos começaram a ir para o judiciário e até chegar ao Supremo, e ele disse o seguinte, ok, enquanto não tiver uma regulamentação, aplica-se no que couber as regras do regime geral. E a partir daí, nós fomos lá nas regras do regime geral, que é o que eu citei ainda há pouco, que diz o seguinte, o empregado será aposentado aos 15, 20, 25 anos. E aí eu disse, 15 anos, o mineiro, no subsolo. 20 anos, o mineiro, fora na superfície. E todas as demais categorias, 25. Então pegamos os 25 anos e trouxemos para cá. Então esse aí é o requisito. Até 2019, basta 25 anos de efetiva exposição. E a efetiva exposição, como se comprova? Via PPP. E o PPP se preenche, são informações de um formulário preenchido com base no LTCAT.
E o LTCAT, quem faz? Um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Feito essas informações, preenche o LTCAT e vem o que nós conversamos ainda há pouco sobre o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Porque é preciso informar lá no PPP sobre o EPI. O EPI é eficaz, sim ou não? Se o EPI for eficaz, não tem direito à aposentadoria especial. Isso também já é pacífico. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o EPI é eficaz, não tem direito à aposentadoria especial, salvo se for ruído. Ruído, pouco importa se o EPI é ou não eficaz, tem direito à aposentadoria especial. Nos demais casos. Então, do ponto de vista da administração, a Previdência, o que se verifica das informações do PPP? Qual é o período que foi reconhecido como especial e EPI. O EPI é eficaz, tem direito a aposentar. Não tem direito a aposentar. O EPI não é eficaz, então conta-se o tempo como especial. Isso até 2019, somente tempo. A partir de 2019, foi regulamentado. E aí criou uma regra, uma nova regra. Esse de 25 anos só vale para quem preenche os 25 anos até 3 de dezembro de 2019. E a partir daí, aí a gente cai na regrinha do 86 pontos. E uma pergunta que foi feita, tem diferenciação entre homens e mulheres? Não. 86 pontos para homens e mulheres, sendo que precisa um mínimo de 25 anos de efetiva exposição. Efetiva exposição declarada no PPP. Basicamente, isso é a regra para aposentar. Eu imagino na hora de olhar para o papel e falar, bom, vamos lá, vamos fazer a soma aqui, pegar a canetinha, fazer os cálculos. Deve ser um negócio... É por aí. Né? Só para ficar claro. Tem divergência às vezes? Aquele exemplo que a gente estava dando, que pega todo o período de 94 para cá, né, que você considera todo o período. Então, considera 100% do tempo. Né? Só que a alíquota é 60%. Então, vamos imaginar que um médico ganha 10 mil reais. Né? Foi 10 mil durante esse tempo inteiro. Vamos imaginar que foi 10 mil para facilitar o cálculo aqui. Você vai pegar 6 mil, 60%. Como é que você vai completar o restante, né, dessa média? Né? A cada pontuação, 2 anos. Né? 2% por ano que exceder a 20%. Então, na prática, o que o legislador fez? Para você chegar a 100%, né, da renda mensal inicial do benefício, né, que seria o valor ideal, né, desse projeto, né, você teria que contribuir por 40 anos. E você tem que desconsiderar 20 anos para começar essa contagem de 2 anos por cada ponto. 1 ponto, 2 anos, 1 ponto, 2 anos. Então, se você aumentar para 20, né? 20 aí você vai chegar a 80. Aí fica complicado para chegar aos Muito. Eu queria voltar aqui com o Assis, né? Vamos lá, Assis, voltando nessa regra de transição, que é o que eu acho que mais interessa para todo mundo aqui, porque como eu falei, a grande massa tem todo mundo mais ou menos a minha idade, assim, entrou todo mundo em 2005, 2006, né? Então, vamos lá. Regra de transição, a gente falou que são os 86 pontos, certo? 25 anos de efetiva exposição, tá? 20 anos de efetivo exercício no serviço público, tá? Isso tá? Aditivo. 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e o somatório de idade e tempo de contribuição equivalente a 86 pontos para ambos os sexos, certo? Então, isso passou a ser a nova regra de transição, tá? Então, vamos lá. Vamos supor, entrei em 2005, 2006, quero me aposentar, tá, mas até agora 2023 não vai dar, como é que eu vou conseguir, não tenho idade, como é que funciona esse sistema de eu trazer mas eu tenho uns anos que eu trabalhei em outro estado, como é que funciona esse sistema para poder trazer esse tempo para cá?
né? Como é que funciona esse tempo de 20 anos de serviço, de efetivo serviço público? Tá, eu não trabalhei no serviço, não era só aqui no estado do Acre, mas eu tinha um serviço público, por exemplo, sei lá, na prefeitura de São Paulo, também posso trazer, também conta como serviço público. Como é que funciona isso, Assis? Então, os 25 anos de efetiva exposição pode trazer de outro ente. O único requisito é que se o vínculo for com o INSS, é necessário que o INSS reconheça que aquele período é especial. É preciso estar expresso na certidão de tempo de contribuição. Se vier de um outro ente da federação que tem regime próprio, exemplo, São Paulo, o Instituto de Previdência de São Paulo precisa emitir uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, de forma expressa, reconhecendo que aquele período é especial. Sendo reconhecido, traz para cá, do lado de cá, nós vamos considerar como sendo 25 anos de tempo especial. E também conta como 20 anos de efetivo serviço público. Isso, esse é o tempo de efetiva exposição. Certo. E o tempo no serviço público? O tempo no serviço público, ele pode ser contado da administração direta e indireta de todos os entes da federação. Município, Estado, União, as suas autarquias e fundações. Isso é a regra que não há discussão. Todo mundo reconhece que isso é tempo de serviço Exército, por exemplo, o tempo que por exemplo, ele teve que servir 1 ano no Exército, também conta. Isso aí está vinculado à União, então é serviço público. Certo, então isso aí também... De contar o tempo de serviço público. O tempo no cargo, aí sim, é da data da posse. 5 anos da data da posse. É um mínimo de tempo para poder aposentar. Ele tem que ter, desculpa, tá? Não, tranquilo. Ele estava com vou mudar, vou para o estado do Acre, estava na prefeitura, eu quero terminar minha aposentadoria no estado do Acre. Ele tem que terminar esses últimos anos, tem que ser os últimos 5 anos dele. Os últimos 5 anos ele precisa, esse é um outro requisito que precisa ser cumprido. Embora ele já venha para cá com os 25 anos de efetiva exposição, já venha para cá com os 20 anos de serviço público, mas precisa no mínimo ficar 5 anos para poder aposentar. E mais uma pergunta sobre esse tema aqui, Assis. Esses 86 pontos, vamos lá, esse tempo de contribuição, não obrigatoriamente tem que ser tempo de contribuição especial, à exceção dos 25 anos, correto? Então, isso, correto. Então, por exemplo, eu tenho 25 anos de tempo especial, pronto. O restante do tempo pode ser tempo comum. Por exemplo, trabalhei como office boy, como marceneiro, qualquer outro tipo de profissão com carteira assinada, por exemplo. Também conta como tempo de contribuição. Também conta como tempo de contribuição. Para chegar nesses 86 pontos. Os 86 pontos é a idade e tempo de contribuição, qualquer tempo de contribuição. Não precisa ser especial. Só não vai contar como tempo no serviço público, né? Que Isso. É outro critério. Sim. Tempo de contribuição, público ou privado. Certo, entendi. Tem que ser concursado aí para contar esse. Não Ficou, pode ser nem temporário. Ficou muito mais difícil, né, Cis? Antigamente era mais fácil, né? A tendência é sempre as regras, né? Eu não sei quando eu vou me aposentar. É para ninguém se aposentar mesmo. Pela minha regra, eu sou no INSS. Bom, a questão eu sou muito aqui novo, tem 20 anos. É que das regras de transição da aposentadoria especial, é possível pegar a da emenda constitucional 103 de 2019, eles que ingressaram em 2005, tomaram posse em 2005, né, porque teria, né, até 2019, 5 anos, Sim. No cargo, com esse quesito. Agora a emenda de 2003 ele já não pegaria porque... Já é essa regra aí, da emenda 103, que no caso do Acre, a emenda 103, ela se aplica aos servidores da União e do Estado do Acre. É a emenda 52. Isso. Essa aqui é a 52. Embora ela seja... 52 de 2019. Exatamente, Isso, essa aí. Aí, mas só para ficar claro aqui, é a partir daí, esse é o marco. É porque, veja bem, 2003, que é a emenda anterior, e a gente tem que deixar isso claro para todos os filiados, é que como é que funciona o enquadramento de regime previdenciário, né? Você completou os quesitos?
Se você completou os quesitos, você tem direito adquirido ao regime que estava sendo adotado quando você implementou, independente de você ter requerido ou não a aposentadoria lá na frente. Isso você é o direito adquirido. consegue se enquadrar, né, naquele regime previdenciário anterior que era melhor. O melhor regime para aposentadoria especial, então, será esse da transição da emenda constitucional 103 aqui, nossa 52 de 2019, isso. né? A partir de dezembro, né, de 2019. A de 2003 já não é possível. Isso, né? Porque correto. em 2003 ninguém teria implementado as condições, porque o primeiro concurso que teve aqui já foi em 2004, com posse em 2005. Cumprindo aqui, eu estou lendo, tem algumas até que já foram respondidas. Essa questão de homem e mulher são para ambos os cálculos, né? Os requisitos especiais, você já falou. Aí vem uma aqui, eu não sei se existe algum outro tipo de benefício. Está falando quais são os benefícios quando se aposenta como servidor médico, se aposenta com quais benefícios? Eu acho que só aposentadoria, né? Ou tem mais o benefício maior mesmo é poder parar de trabalhar. Eu acho que quem está assim, acostumado é difícil parar. É difícil parar. Eu confesso que... Eu vou então fazer uma perguntinha aqui, interromper. Assis, vamos lá. Me aposentei, estou com a minha aposentadoria, estou tranquilão. Como é que vai ser esse meu reajuste? Eu vou ficar sem reajuste, né? Eu vou ter um reajuste de acordo, não existe mais a paridade, então eu não vou ter reajuste dos servidores da ativa. Existe algum índice de reajuste que o governo aplica, né? Eu sei que foi agora recente, o STF, foi por meio acho que até do Toffoli, ele determinou que as aposentadorias, eu acho que do regime geral tem que ser reajustadas, ou da União, acho que da União, servidores da União, né? Servidores da União. De acordo com o reajuste do regime geral, né? E como é que vai ficar essa situação aqui no estado do Acre? Então, no estado do Acre já existe uma previsão legal que o reajuste é pelo INPC. Então, todos os anos, para ficar mais fácil, é o mesmo índice utilizado pelo INSS. Então, aquele índice aplicado pelo INSS para fins de reajuste dos benefícios lá, de preço ao consumidor. Isso. Mas ocorre na prática? Na prática ocorre. O INPC ele chega próximo do IPCA? Sim, é muito próximo. O IPCA hoje está dando o quê? 6%? 5%, né? Vai dar 4, ponto alguma coisa, quase 5%. Só que eu acho que para aposentadoria especial a regra é diferente. Quer ver o artigo 86 aí da Lei 154? Isso é exatamente o artigo 86 que fala sobre isso. Eu acho que aí ele deve falar da... Vamos lá. O reajuste vai acontecer junto com os servidores da ativa. Para quem está assistindo é índice. Aqui, vou até dispor para vocês lerem, que estão os dois aí do lado. 86. Então, 86 é o parágrafo único dele, que diz o seguinte: ressalvados os benefícios pela garantia de paridade, os proventos de aposentadoria e as pensões serão reajustadas na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Isso. Na mesma data e índice, já está fixado. Então já está definido isso. A discussão na União é que não tem uma lei na União fixando, quer dizer, não tinha, né? Porque a partir da lei 10.887 já passou a prever a atualização do índice. Mas e antes dessa lei? Essa era a discussão lá. Certo. No caso do estado do Acre, desde o início já foi fixado que o índice seria o mesmo do INSS. E o Estado honra? Sim, o Estado honra todos os anos. Isso aqui é automático, não independe, porque a previsão legal já está aqui. Certo. Então não depende de lei, não depende de aprovação de lei. Basta o IBGE divulgar o índice e já aplica. Tem uma pergunta aqui que fala assim: como eu posso averbar meu tempo de serviço de outros locais de trabalho, serviço público ou privado? Como é que funciona? A pessoa está lá, eu quero me aposentar, eu acredito que já tenha tempo de serviço, procuro lá o Marciano,
E aí? Eu apresento quais documentos para a gente averbar? Se o tempo que pretende se averbar, ele foi exercido vinculado ao INSS, é necessário ir ao INSS e solicitar uma certidão de tempo de contribuição. E se o tempo for especial, já deve solicitar também ao INSS que expressamente faça constar na certidão que aquele período é reconhecido como especial. Pega essa certidão de tempo de contribuição, leva ao Acre Previdência para fins de averbação ou na Secretaria de Origem, se tiver alguma vantagem pecuniária, que às vezes em determinados tempos conta para alguma outra atividade. Mas basicamente o documento é a certidão de tempo de contribuição, vinculada ao INSS. E se for vinculado a um regime próprio de um outro ente da federação, precisa ir a esse regime próprio. A exemplo, o Acre Previdência no estado do Acre, existe um instituto de previdência também em todos os estados da federação. Rio Branco tem a RBPrev. Em Rio Branco, a RBPrev. E dos 5.000 e poucos municípios do país, 2.500 mais ou menos tem institutos de previdência. E todos os estados têm institutos. Então, se estiver vinculado a esses institutos, basta pedir a certidão. Isso já está, hoje já está padronizado. Inclusive já tem um modelo padrão que todos os institutos utilizam como modelo para preencher e encaminha. É bem simples. Me surgiu uma dúvida aqui, por exemplo, você falou do INSS, a pessoa que é médica, ela estava no provisório, no precário, que emite aqueles recibos, aquelas notas fiscais, a cada 3 meses tem que trocar de contrato. Ele contribui para quem? É para o INSS mesmo? Sim, a gente consegue pedir esse documento lá, o Estado... É o CNIS, no INSS é o CNIS. Está lá. Inclusive, nesse ponto, o médico precisa ficar atento, porque se ele está acumulando contratos temporários e está recolhendo para o mesmo regime, né? É claro que a gente precisa até esclarecer isso. Do teto da previdência. Porque nós já verificamos que alguns médicos, principalmente médicos, que exercem uma atividade para um hospital particular, para um segundo hospital particular, para o seu próprio consultório, e aí ele recolhe contribuições previdenciárias e ao fim não se observa o teto e ele está pagando mais do que deveria pagar. E não tem nem choro nem vela. Deu aquele dinheiro, já foi. Não, consegue o ressarcimento. Inclusive consegue. Ele deixou claro aqui que o da Acre Previdência, que ele saiu pela tangente na primeira pergunta. Aí eu tô esperando, eu não esqueci não. Pois eu não esqueci também não, daquela questão. Eu quero saber, porque tem uma lei, todas as vezes que eu vou falar, eu tô lembrando aí, desvio. Tem uma lei que dispõe que o Acre Previdência, o Estado, o Tribunal de Contas, né, são órgãos que eles agem em conjunto, especialmente em razão da questão, né, financeira, orçamentária, né? Nós temos exemplo, aí eu vou usar como exemplo, porque... Qual é o prazo que o médico que está nos assistindo aí, ele pode tomar para si que o Estado vai resolver essa situação de estar descontando automaticamente? Aquela primeira pergunta lá atrás. Automaticamente isso, foi lá aí para previsão. Vamos lá. Tá sem autorização prévia do médico. Em quanto tempo que ele vai ter isso resolvido? A culpa não é do Acre Previdência, a culpa é da CESAC, no caso, né? Mas a fonte de recursos está vindo para o Acre Previdência. Sim, então, tá vindo. E como essa lei, eu não estou lembrado aqui o ano dela, mas salvo 2019. Foi o... A lei da Previdência Complementar. Pronto, 2019. 2019, é a lei 3549. Não, essa é a 3549. Eu estou falando da anterior, que eu acho que foi no governo do Tião Viana, que determina que haja esse diálogo institucional do Tribunal de Contas, da CESAC, da Acre Previdência, e o ano anterior, não estou lembrando aqui de cabeça, mas assim, é para deixar claro que, como o Sindicato dos Médicos já provocou, né, a CESAC, esse assunto provavelmente já deve ter chegado para você. Vai lá, Cis, fala pra gente, quando é que bota esse dinheiro no bolso? Previdência complementar. Nós aprovamos a lei lá corrigido pelo MPC, que nem ele falou, né? Tem que vir com o MPC, né? Lá em 2019 e naquele momento a lei de fato ela saiu de uma forma, mas depois depois que ela foi publicada nós fizemos uma alteração para dizer o seguinte:
Isso para fins de gestão, para facilitar a gestão. O servidor, ao tomar posse, embora a previdência complementar seja facultativa, é para quem quiser, seja para os novos servidores, seja para os antigos servidores, é sempre uma opção. Qualquer um. Ninguém é obrigado a ficar na previdência complementar. Inclusive fazer portabilidade. Né, inclusive fazer portabilidade. Da previdência complementar. A previdência do Previdência não pode. Essa é compulsória. É compulsória. Agora, para facilitar a gestão, quando dá posse a centenas de servidores, a exemplo do que ocorre com o imposto de renda, a Receita Federal não cobra o imposto de renda individualmente de cada um de nós, de forma direta. Então, todos nós trabalhamos para o Estado, então somente o Estado recolhe, então um responsável tributário, recolhendo de todo. Facilita a vida da Receita Federal do que ela fazer individualmente. Partindo dessa ideia, 100 servidores tomam posse, então os 100 estão vinculados à Previdência Complementar. E eles têm um prazo de 90 dias para pedir para sair. Então, automaticamente ele está vinculado, mas ele tem um prazo para pedir para sair, mas podendo, esse prazo é um prazo legal, mas ele pode sair a qualquer tempo. Ninguém é obrigado a ficar na Previdência Complementar. Esses atuais servidores... Então quer dizer que esse retroativo ele não recupera? Ele não? recupera. Se ele pedir para sair, ele vai receber a contribuição maior, o que exceder o teto do INSS. Ele vai receber de volta. Quanto a isso, não há dúvidas. Mesmo não tendo cumprido esse prazo de 90 dias. Mesmo não cumprindo esse prazo de 90 dias. Esse prazo, porque a previdência complementar é uma questão privada, aí ele tem um regime que é próprio, um regime de uma regra própria, que aí fala com relação ao distrato, né? ao encerramento. Ou você, após 90 dias, eu acho que você pode pedir a retirada do dinheiro. Eu quero retirar. Não é Sim, isso? porque ou até uma outra via, que seria justamente falar, eu quero fazer a portabilidade, tirar daqui e levar para lá. Né? Tirar de A para colocar na Previdência B. A Previdência Complementar dos entes da federação, ela é uma Previdência Complementar fechada. É só para os servidores. Tá. É só para os servidores do Acre, do Estado do Acre. Servidores efetivos. Então, somente esses servidores podem fazer parte dessa Previdência. Existe vantagem de ficar? Sem dúvidas. A principal vantagem de fazer a Previdência Complementar, mas antes de falar da vantagem, eu vou terminar a resposta. Quanto que devolve o dinheiro? Isso. Eu quero saber o dinheiro. Não interrompam, por favor. Os servidores que tomaram posse estão contribuindo sobre a totalidade do que ganham. Sim, e eles quiserem contribuir apenas sobre o teto do INSS, a diferença será devolvida. Assim como aquele que optar por permanecer na Previdência Complementar, ele vai ter uma pequena diferença para receber. Que diferença é essa? Ele hoje, e aí vamos usar como exemplo, R$10.000. Ganha R$10.000 para ficar fácil a nossa conta. Ele está pagando 14% sobre os 10%. Mas ele deveria estar pagando 14% até 7,5%, teto do INSS. E o que excede, ele deveria estar pagando apenas 8,5%. Então, ele ficando ou não na Previdência Complementar, ele tem uma diferença a ser recebida, a ser ressarcida. Seja os 14% do que excede, seja o que excede de 8,5%. E esse requerimento faz onde? Isso não é necessário fazer requerimento. Nós pretendemos fazer isso de forma automática, para facilitar a vida da administração também. Nós vamos fazer, já está sendo feito o levantamento. Qual é a dificuldade que nós estamos tendo hoje? É a implantação, porque quem vai fazer a gestão da Previdência Complementar
a BB Previdência. Nós fizemos uma licitação, a BB Previdência ganhou a licitação e é ela que vai fazer a Previdência Complementar. Tá. Ela que vai gerir. Ela que vai gerir. E aí a BB Previdência nós já conseguimos implantar 100% no Tribunal de Justiça. Nós estamos bem encaminhados já no Ministério Público e na Defensoria Pública. E estamos em fase de implantação no Tribunal de Contas, na ALEAC e no próprio Poder Executivo. Isso é questão operacional, mas no momento que a gente operacionalizar, todos os servidores vão ser orientados e orientados numa educação financeira de modo a convencê-los a ficar na Previdência Complementar. Então, concluindo a resposta sim, será devolvido, não precisa entrar com requerimento. Agora, é prudente ficar. Por quê? Ficar na Previdência Complementar, a cada R$1 que o servidor aplicar na Previdência Complementar, o Estado vai colocar outro R$1. Isso por si só já é suficiente para convencer qualquer um a fazer essa aplicação, porque ele tem 100% de rentabilidade automática. Então vamos no nosso exemplo aí de R$2.500. Na verdade é 200%, porque ele vai... É o dele, mas ele já vai ter uma rentabilidade automática, porque o dele vai dobrar. Porque o Estado vai dar contrapartida dele. Então, rentabilidade de 100%. O servidor vai contribuir com 8,5% do que exceder e o Estado vai colocar outro 8,5%. Isso automaticamente dobra o seu capital. 17%. Então, em lugar nenhum, olha, podemos dizer que é impossível eu não entrar na Previdência Complementar, ou deixar de fazer a Previdência Complementar, porque eu vou pegar o meu recurso e vou aplicar por conta e risco para ganhar mais que 100%. E eu vou te fazer então uma pergunta. Vamos supor que eu entre nessa Previdência Complementar, Assis. E eu no meio do caminho eu desista. Eu consigo sacar esse dinheiro? Existem os critérios para sacar antes do período acordado. Uhum. Por quê? Como tem a contribuição patronal, por isso que eu pergunto. No meio do caminho eu posso Sim. sacar, isso faz sentido? Não faz sentido. Então tem algumas hipóteses em que pode sacar. Tem um período de carência, que aí eu vou ficar devendo o período. Uhum. Um período de carência em que, se eu saio, eu saco a minha parte e a parte do Estado é devolvido para o Estado. Certo. Então existe essas possibilidades também. Eu fiz um novo concurso. Estou no Estado do Acre e fiz um concurso para a União. Na União também tem Previdência Complementar. O que acontece aí? Eu faço a portabilidade do meu saldo daqui lá para a União. E vice-versa. Quem está lá na União faz um concurso para o Estado do Acre, faz a portabilidade se quiser. Uma outra pergunta então, Assis, vamos lá. Eu passei nesse concurso, eu tô com a Previdência oficial, que eu vou chamar de oficial, e tô com a Previdência Complementar, certo? Aí eu cheguei e resolvi ir embora do Estado. Fui embora do Estado, tal, e eu vou pedir minha CTC, minha certidão de tempo de contribuição. Eu levo 2 certidões de tempo de contribuição, uma da Previdência Oficial e outra da Previdência Complementar, ou eu levo uma CTC só? Leva uma CTC só. E a CTC é emitida pelo Acre Previdência. Essa CTC vai levar para fins de aposentadoria em outro. Porque a contribuição para os regimes de previdência, seja o INSS, seja o regime próprio, seja o regime geral, o regime próprio, essa contribuição eu não recebo de volta. Ou eu aposento e utilizo o tempo de contribuição, ou a contribuição, hoje o modelo de contribuição utilizado tanto nos regimes próprios ainda e no regime geral é de repartição simples. O que significa dizer isso? É um acordão que nós fizemos, que a atual geração
contribui para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado, na expectativa de que no futuro vai ter um acordão para pagar a nossa aposentadoria. Os filhos vão pagar as nossas. Só acrescentar aqui um detalhe sobre o CTC, né? A gente não pode esquecer que o médico ele pode acumular vínculos, né? Ele pode acumular até 2 vínculos, então ele pode ter 2 aposentadorias. Então, pode ter 2 CTCs em razão de contratos. Isso, 2 vínculos, isso. 2 vínculos, né? Mas não... A própria LC 154, né, já traz a exceção para quem acumula. Então, mas não é essa da complementar. Não, eu digo... É um investimento. Eu digo isso pelo seguinte, Assis, vamos lá, vamos raciocinar. O médico, ele ganha acima do teto, tá? Sim. Então, ele vai contribuir já sobre o teto, né, na Previdência Oficial, tá? Vamos supor que ele resolva ir embora do estado do Acre. Tá? Vou embora para o estado do Acre, vou pegar minha certidão de termo de contribuição e vou incorporá-la no regime geral. Tá? Essa contribuição dessa previdência complementar, para ele, para aumentar o salário de aposentadoria dele, não vai fazer diferença. Concorda? Porque uma vez que ele já contribui sobre o teto na oficial. A previdência complementar é um investimento, é um capital, é uma poupança, é um recurso que eu estou guardando para usar no futuro. Então, não se trata de tempo de contribuição, e sim apenas de poupança, recurso financeiro, um valor, um investimento. Depende preenchido. Na verdade é um investimento no tesouro. Você guarda aquele dinheiro ali, parte da sua guardada. E esse investimento já vale a pena fazer pela rentabilidade, o aporte patronal. É porque o FGTS, o rendimento é muito baixo. E o rendimento de uma previdência privada, com certeza, ele tem uma correção. Bom, vai depender do tipo de fundo que você aplica. Estou falando da ideia de guardar, né? Porque o brasileiro, sim, ele não tem o costume de guardar. O que o Assis está falando? Mas preenchido, é bom guardar. Né? Então, assim, como esse pessoal aí quer comprar o carro, né? Da emenda comprar o carro, né? 2019 para trás, 2019 para trás aí, eles já recolhiam numa alíquota sobre toda a totalidade, né, da remuneração, né? Agora não, agora tem um limite. Então é até aquele limite. E o restante? Porque esse pessoal aqui, lá no futuro, eles vão ter uma aposentadoria numa renda mensal inicial maior, né, do que esses que estão entrando aqui no limite. E aí? Você vai querer seguir aquele padrão, aquela cultura anterior, que é guardar do todo, ou você quer guardar só parte? E se você guardar só parte, você vai se aposentar, né? Capenga, pela metade, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas indo embora, saindo daqui, vai levar o tempo de contribuição em relação ao cargo efetivo e o saldo da Previdência Complementar. Se for preenchidos os requisitos legais, se for para um outro ente que tem a Previdência Complementar, vai fazer a portabilidade, vai levar teu saldo para nova Previdência. E lá vai continuar contribuindo até preencher os requisitos para fazer o saque total. Ou fazer renda vitalícia, é uma possibilidade. Daqui a 30 anos tem um saldo X. E daí eu faço um cálculo e verifico, bom, esse saldo aqui, eu posso fazer uma renda vitalícia de um valor que para mim é suficiente, que somado com aquele teto do INSS, a vida está tranquila. Ou eu posso também, seguindo as regras lá, eu estou dando só exemplos, não necessariamente é dessa forma. O que é dessa forma? Um saldo que tem lá. Como eu vou utilizar esse saldo? Renda vitalícia, ou eu posso sacar na totalidade, ou eu posso sacar uma parte e outra parte fazer renda, ou eu posso fazer uma renda por tempo determinado, pego o saldo que tem lá e divido em 10 anos. Eu projeto que a minha expectativa de vida tem 10 anos e torço que em 10 anos se acabe o dinheiro e acabe a minha vida e assim caminha a humanidade. Esse sistema da Previdência Privada é PGBL, né? Essa questão, ela sempre cai na mesa, mas é porque
Porque tem o PGBL e o VGBL. Isso. VGBL, você tem um desconto do imposto de renda, né, até 12% Isso. do valor da sua contribuição. E aí o PGBL você pode deduzir. Não, a VGBL. A PGBL você só você contribui e já faz o desconto. Não tem o desconto do imposto de renda. Você só declara. E aí, quando chega ao final, você não paga mais imposto. A VGBL você paga, você desconta do imposto porque o valor é futuro. Isso. Não é isso? Isso aí é um planejamento, mas isso aí vale para previdência aberta. Sim. Eu vou lá numa previdência aberta e aí não entendam como uma aula do tema. Não, pelo amor de Deus, fica à vontade. Mas basicamente funciona que eu posso deduzir até 12% do imposto de renda daquilo que eu aportei numa previdência privada, aberta. Um BB Previdência da Vida, um outro. E aí é um planejamento financeiro. Eu verifico, eu já estou pagando imposto de renda aqui, então eu vou fazer uma previdência privada e eu vou deduzir até 12% daquele valor. Então eu verifico do que eu ganho, do que é base do imposto de renda e verifico o que equivale a 12%. Aplico e deduzo do... Bom, como eu deduzi hoje, quando eu sacar no futuro, eu vou pagar. Então, isso aí é o PGBL. E o VGBL? Eu tenho uma tabela progressiva. Eu inicio em 35% e eu vou deduzindo até chegar no... Mas eu estou pagando sobre o total. Então, isso sempre passa pelo planejamento financeiro. Mas na previdência complementar, eu já tenho, como estou contribuindo, já está sendo deduzido do imposto de renda. Aí eu vou escolher lá apenas a minha tabela, se eu quero tabela regressiva ou progressiva. Isso também vai partir de um planejamento lá com o pessoal da BB Prev. E aí vai depender de cada caso é um caso. Eu achei interessante. Mas é bem interessante. Do desconto regressivo, né? Você faz o desconto agora no imposto de renda e o dinheiro fica rendendo. Você não vai descontar imposto agora, você vai descontar no futuro. Quando ele for, quando você vai sacar e aí vai pagar o imposto, mas você vai pagar o imposto com já o rendimento. Você já trabalhou com dinheiro. Isso, já trabalhou. Surgiu um insight aqui interessante, assim, para esclarecimento aqui da categoria médica, que é o seguinte. Está ficando claro, né? Inclusive, voltando lá para a LC 154, né, o parágrafo único trata da correção pelo INPC, que é o mesmo do regime geral do INSS. Então, a gente que está aqui na ativa sabe que para conseguir um reajuste, ou a revisão geral anual é uma luta. Então, hoje, você está aposentado no regime atual, você está recuperando a perda inflacionária bem mais do que o servidor que está nativo. Está rendendo mais aqui na aposentadoria. Mas no caput lá do 84, lá da LC 154, trata ali de quem estava enquadrado no regime da paridade e integralidade 41 de 2003. Ali. Inclusive lá já não é o INPC, né? Lá o reajuste se dá com base no reajuste que é dado na ativa, né? Eu acabei de dar uma lida ali. Exato. Ali então, assim, tem várias regras, a gente precisa entender. E você bem apontou que esse regime complementar, ele se faz interessante quando você compara, né, com o anterior, porque no anterior você não tem como ter uma contrapartida, você não tem como pegar aquele investimento, né? Ou você se aposenta, né, ou usa um benefício, ou, enfim, é o risco, né? Porque você contribui para o todo, você não contribui ali do ponto de vista individual, né? E realmente essa questão do planejamento é que eu estou te falando, o advogado é o primeiro profissional. Mas a equipe é multidisciplinar porque é subjetivo, cada um que vai entender, né, colocando na balança ali qual o melhor investimento que ele deve fazer, se ele vai precisar realmente ficar com o dinheiro. Não é uma decisão que você toma ali, né, de supetão, é uma decisão que exige uma reflexão, uma meditação a respeito disso. Agora eu pergunto quem está, né, no sistema anterior ainda, que está recolhendo
né, sobre a integralidade da remuneração, e aí tá diante de uma situação dessa, e aí eu vou conseguir migrar para esse regime atual aí, que eu, no meu entender, vamos imaginar ali na qualidade daquele médico público estadual, tá achando que é melhor o sistema que é utilizado atualmente, né, de recolher até o limite do teto e ficar com essa outra parte. Pode de migrar? fazer investimento. Migra ou não migra? Como é que tá isso aí? Então, quem está ingressando no serviço agora, 20 e poucos anos, 30 anos, primeiro emprego, segundo emprego, chegou, previdência complementar, tem muito tempo pela frente ainda de trabalho, é jovem, vai ficar 30, 40 anos ainda para o futuro, não há dúvida. Previdência complementar. Quanto a isso, não tem dúvidas. Coloquei 1.000, o Estado coloca outro 1.000. Não tem rentabilidade limitada a 8,5% do que exceder ao teto, que é a patronal. Esse grupo não tem dúvidas. Vale a pena não querer realmente ganhar algum dinheiro no futuro com a Previdência Complementar. Bom, isso é um fato. O servidor que já está aí é caso a caso. Vai depender, nós vamos precisar fazer um cálculo. E aí vamos usar o mesmo exemplo do 2.500. E ele já está numa aposentadoria média. Média, 100% do período contributivo. Lá no início da carreira, ele contribuiu com um valor salário mínimo. É assim, a maioria de nós começamos ali, salário mínimo, depois é que vai melhorando a vida. Então, esses valores baixos, a depender do tempo, vai puxar a minha média Lá para baixo. para baixo. Então, partindo dessa premissa, e hoje eu tenho uma renda um pouquinho maior, eu poderia pensar, eu preciso fazer cálculos. Poderia pensar. Que é aquele planejamento previdenciário. Eu tenho 20 anos ainda pela frente, pelo menos. Ou pelo menos a minha projeção é de uma aposentadoria aos 60 anos e eu tenho 40. Em 20 anos eu vou poupar quanto do que excede o teto. E aí não é difícil de trazer isso a valor presente, matemática financeira. Trouxe esse valor presente e transforma isso em renda vitalícia, a 0,5% ao mês desse valor, isso me dá quanto? Isso é maior do que o valor que eu iria receber se eu não migrasse para a Previdência Complementar? Sim, é maior. Então, não tem por que não migrar. É menor? Então, fico aqui. Isso depende de caso a caso. Mas tem lei, está previsto, a pessoa pode mudar? Pode mudar. Olha. Isso já está previsto na lei no artigo 1º e um dos parágrafos lá, depois da alteração. Nós fizemos, na redação originária era artigo 1º e parágrafo único. E aí nós colocamos lá mais uns 10 parágrafos. Então esse gancho aí, cortando aqui já, desculpa, né? É para que os filiados entendam que existe essa possibilidade de migração, né? Tem uma outra situação também que é do contrato temporário, que não os recolhimentos não vão para o regime próprio, está indo para o INSS, né? E aí você tem que entender se não está sobejando ali o recolhimento, então você poderia pedir um ressarcimento, né? Sim. Essas duas questões já de bate pronto aqui já teria um ganho financeiro imediato para o médico, né? Já, isso aí eu já observei que os profissionais de saúde que têm mais que um vínculo, ele tem um vínculo com o Estado e quanto a isso não tem discussão, mas ele tem um vínculo em um ou dois hospitais particulares e no seu consultório. Quando soma todas as contribuições... E aí é tudo regime geral, você não tem como recolher mais do que o... Mas aí, como está contribuindo, são contadores diferentes. E aí cada um recolhe. E ao agora fim. A informação mas aí eu preciso lá, pegar a contribuição lá do hospital A, levar para o hospital B e levar para o próprio consultório e somar todas as contribuições, ela não pode exceder o teto. E tem outras situações, por exemplo, a Lei Complementar 154, né? Ela não
traz, né? Esse é mais um ponto de vista administrativo, a gente tem que respeitar, sobre as verbas, né, que vão refletir na aposentadoria, né? Foi falado aqui que a insalubridade não entra, que é indenizatória, é um salário condição. Você tem que estar naquela condição. Né? Não, só tem uns 5. Tem que estar Só naquela lembrando, condição. adivinha quanto tempo faz que a gente está conversando? Diz aí. Diz aí. Mais de 1 hora aí? 1h20. Eu falei que o tema era extenso. Mas assim, estamos no rasinho ou ainda a gente já chegou no fundo? Rasinho. Então veja bem, o Assis falou, por exemplo, que plantões, né, ele quis se referir aos plantões extras, né, não estão ali contemplados, né, no benefício, né. E esse plantão extra contribuir para a Previdência Complementar, isso faz todo sentido, porque ele não vai mesmo para a aposentadoria. Não é base da aposentadoria do especialmente agora, isso. Porque agora você vai ficar limitado ao teto, mas a gente tem que pensar no pessoal que está antes de dezembro de 2019, né? Quem está antes de dezembro de 2019, vale a pena tomar um cafezinho com o jurídico, já fica aqui a dica, porque veja bem, as verbas, que é uma contrapartida do trabalho, né, elas têm caráter remuneratório. Então, o direito ele é sistematizado, ele não morre numa regra, num decreto, numa instrução normativa de um órgão, né? O direito ele é mais amplo, né? Ele é estruturado, né? O corpo estruturante do direito são os princípios e valores, né? Os conceitos técnicos, a gente não pode fugir disso. Então dá para de uma hora para outra dizer que você quer cópia e que você quer celular. Juridicamente, a natureza, né, das coisas, o nome, né, ela não pode mudar o corpo, né, a estrutura da coisa, né, da coisa direito em si. Então, assim, a gente percebe que de lei diferente aí, né, para o futuro a gente precisa realmente trazer umas melhorias aí do ponto de vista legislativo, como você citou ali, né. Hoje a aposentadoria especial para ambos os sexos, né, mas a gente sabe que na prática de lei diferente aí, a mulher deveria ter um tempo, né, menor, né, por uma questão de justiça social. Vamos só andar daquele andamento, porque às vezes a pessoa nem fica, né, rapaz, 1 hora já de podcast, curiosidade, mas a gente pode deixar, inclusive, fazer uma parte 2, né, fazer um parte 2, a gente reúne inclusive as perguntas, o pessoal que está assistindo. Seria interessante, o pessoal que assistiu, depois as novos quesitos, tira dúvidas, manda as perguntas para a gente lá para o telefone do sindicato. Certamente tudo que a gente falou aqui vai causar outras perguntas. Mais curiosidade. Não foram respondidas. E nem falamos sobre aposentadoria por tempo de contribuição, né, Assis? E eu fiquei curioso, a gente pode fazer um podcast depois que o senhor retornar da viagem, um podcast só a parte 2, e aí o pessoal já pode mandar as perguntas e a gente já vai tirando todas as dúvidas. E eu posso ir caminhando para o finalzinho? Claro, a gente já fecha e aí faz a parte 2. Assim, como é que está essa questão da simulação? O servidor público ele pode ir lá no Acre Previdência fazer uma simulação lá com a atendente da aposentadoria dele, especial, aposentadoria por tempo de contribuição e idade, como é que está isso lá na prática? Então, no site do Acre Previdência já está disponível um simulador de aposentadoria. Interessante. Já está pronto a regra geral, né? Professores, os profissionais de saúde, esse aí nós podemos testar para saber se já está pronto. Eu fiz o teste e não consegui. Olha que, que eu gosto de fuçar, eu sou curioso e obstinado. Então, mas eu acho que facilitaria muito para o médico, ele que está assistindo a gente aqui, falar, não, eu quero ir lá no Acre Previdência, com a atendente ali no tete a tete, levar a documentação e ele fazer uma simulação para mim lá. O Acre Previdência faz isso para o médico. É possível fazer, então, não há nenhum eu acho problema. Que isso aqui mas no site do Acre Previdência já está disponível. E em breve vai ser o Acre Previdência, os aposentados, eles precisam fazer a prova de vida, né? Então o Acre Previdência já disponibilizou um aplicativo para fazer prova de vida. E nesse mesmo aplicativo vai ser
incluído o contra-cheque e a simulação de aposentadoria. Para dar. A equipe já está trabalhando, o aplicativo já está disponível no Android e iOS e é AcPrev. Vai ser nos moldes do meu GovBR. Meu INSS. Que é bem, meu INSS que é bem fácil mexer. Mas por enquanto só está funcional para prova de vida. Certo. E aí quem precisar fazer prova de vida é só utilizar o aplicativo. Mas em breve vai estar... No mundo ideal, o servidor público, né, essas informações já deveriam estar todas cruzadas, sim, né? E aí sim. Automaticamente não precisaria nem o médico levar o PPP, nem nada. Mas por que eu fiz essa provocação aqui? Porque é a experiência, né? O teste, né? Isso. Você não vai deixar só para o seu requerimento de aposentadoria lá na frente. Você agora, se faz essa simulação, você já vive uma experiência de qual documentação você tem que levar, o que você precisa, né? E ali o atendente vai falar, ó, tá faltando isso pra gente poder fazer a simulação. Então já não fica mais um negócio inédito, né? O Mas médico é já possível vai fazer, se acostumando, né? bem simples de fazer a simulação. E não vai emperrar o serviço, não, que não tem tanto médico assim para aposentar. Qual é a dificuldade de fazer simulação na maioria das vezes? É que o servidor, no geral, ele exerceu outras atividades, mas ele não tem a CTC ainda em mãos. E aí ele só tem, eu entrei mais ou menos. Então, mais ou menos, vai sair uma simulação mais ou menos. A ideia é ele ir atrás da CTC, agora, já pegar uma declaração. Se tem a CTC, vai sair uma simulação real. É isso. Vai preencher os requisitos em tal data. Isso já está sendo feito. Qual é o médico aqui que está nos assistindo que tem um PPP em casa já? Quando ele for lá fazer a simulação, aí, tá faltando um PPP para especial. Isso. Vai provocar ele lá. Exatamente. Então o primeiro passo é pedir o PPP. Mas nesse ponto, passados esse período todo de regulamentação, 2019 para cá, a Secretaria de Saúde ela já estruturou a equipe lá para fazer o PPP. Tem uma equipe que faz o LT-CASH, uma outra que preenche o PPP e já está saindo redondo. Tá certo. Doutor, vamos começando a encerrar? Vamos, quero pedir para o senhor deixar uma mensagem. Eu queria agradecer enormemente a presença de todo mundo, principalmente o nosso grande amigo aqui, Assis. Obrigado pelas nossos grandes colegas que nos assistiram, que nos ouviram, não assistiram, não nos ouviram. Nos assistiram e nos ouviram. Eu ouvi. Às vezes e ouviram, né? Só para ouvir. Né? E é um tema assim realmente que desperta muito interesse, muita curiosidade, e eu espero que a gente possa fazer o nosso Sindicast número 2. Obrigado pela presença de todos. Sou Assis. Olha, agradecer e me colocar à disposição quando precisar, só chamar e para fazer a parte 2, tirar as dúvidas, e o Acre Previdência está de portas abertas. O Acre Previdência existe para cuidar da previdência dos servidores públicos. Esse é o nosso negócio. Então, estamos lá sempre à disposição. Obrigado. Marciano, agora é encerramento, né, Marciano? Deixa o restante para a parte 2. Não esgota tudo, não. Quero agradecer aqui o Assis. Realmente é uma honra aqui estar debatendo um tema de grande importância aqui para a categoria médica. Muito obrigado. E a gente agradece, vai chegando ao final. Vamos ter sim uma parte 2. Quem tiver dúvidas pode ligar lá para o sindicato, que é o 84 25 53 80. Coloca o 9 na frente, né? E tira dúvida, manda mensagem, fala, eu quero mandar mensagem para o seu Assis, que eu quero saber daquilo, isso, outro. E se de repente quiser saber da questão da aposentadoria, pode procurar o Marciano, também pelo mesmo número, né? A Luana tá lá para encaminhar. Tá certo? E aí, até o próximo Sindicast.